Iniciando mais um episódio aqui do nosso podcast, seja bem-vindo a esse programa que hoje nós vamos falar sobre a reconexão feminina, vamos falar sobre um sentimento que hoje envolve as mulheres da autodescoberta, e nós trouxemos duas pessoas que entendem muito sobre esse assunto e vai trazer não só falando um pouco sobre isso, mas uma viagem que vem por aí e que promete ser incrível para a mulher que busca se autoconhecer e, claro, buscar essa sua reconexão com aquele íntimo feminino, né? Mas antes de apresentá-las, eu quero dar as boas-vindas a Lari. Obrigado, Lari, por estar aqui. E também hoje queremos agradecer a Larome Fragrâncias, a nossa querida Karen, que faz um trabalho maravilhoso. Para você que busca a sua fragrância personalizada para o seu ambiente do lar, para o seu ambiente corporativo, a Karen entende muito bem disso e ela vai fazer uma fragrância que tem a sua cara e o seu toque. Agora sim, vamos iniciar nosso programa. Val, Mayra, sejam muito bem-vindas a esse programa, que essa mesa seja uma extensão e um canal para que vocês tragam tanto conhecimento e tanto conteúdo bacana igual vocês vêm trabalhando. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Lari. Obrigada, Rodrigo. Vamos começar então, né? Eu vou direcionar a pergunta, eu vou começar para a Val, mas depois eu quero que a Mayra também fala. Para a gente começar, para que as pessoas possam conhecer, fala para nós um pouco sobre você, quem que é a Val, como que esse caminho que a Val trilhou e vem trilhando, né? E até o ponto também que eu acho super interessante, onde você se conecta com a Mayra. Bom, eu sou psicóloga. Eu sou psicóloga há 30 anos, esse ano faz 30 anos de psicologia. Na verdade, acho que eu fui escolhida pela psicologia, porque nunca imaginei um dia, do nada, acho que vou fazer psicologia. E fiz, né? Eu sempre brinco que minha alma é psicóloga. Eu gosto muito do que eu faço. Passei por várias linhas, tanto a psicologia hospitalar, a psicologia organizacional, mas a que me tem mesmo é a clínica, é a que eu gosto. E desde 2013, foi em 2013, que eu descobri o feminino, a terapia, né, voltada para o feminino. E foi quando eu fui me especializar. Então, em 2014, eu fiz a minha especialização em terapeuta do feminino. E depois disso, fui cada vez mais buscando esse lugar. O feminino, a gente trabalha muito com símbolos, com os arquétipos, os sonhos. E eu tenho uma conexão com os sonhos muito forte, então eu gosto de trabalhar os sonhos dos meus pacientes durante a terapia. Muita coisa a gente consegue direcionar quando a gente avalia, analisa um sonho. E aí, nesse caminho todo do feminino, foi quando eu conheci a Má, né? Mas antes de chegar no feminino, eu fui fazer uma especialização em psicodrama, que é do teatro. E aí eu fui fazer teatro e foi aqui que a gente se encontrou. Foi nos palcos da vida. Agora eu até entendi também a forma que elas começaram o podcast. Sim. A gente não vai falar, mas é o jeito do teatro, não é? Ah, sim! É o jeito de desejar boa sorte. Exato, merda, sim. Legal. Val, e antes da Mayra falar a parte dela, deixa eu te fazer uma pergunta. Todo sonho realmente, então, ele tem um fundamento? Ele, de fato, existe essa questão que as pessoas falam de que realmente quando você sonha algo não é por acaso? Porque, por um outro lado, também existem várias pessoas que falam, não, isso não tem nada a ver, porque às vezes você sonha coisas que estão no seu consciente, que talvez uma coisa que aconteceu durante o seu dia. Fala pra mim um pouquinho disso, que agora giro essa curiosidade. E é complexo, não é complexo? É complexo porque, assim, existem várias vertentes, né? A que eu me baseio é da Jungiana, o estudo da análise junguiana, que Jung foi discípulo de Freud. Então, se a gente pegar, Freud já trabalhava com sonhos, mas Freud tinha uma forma de enxergar os sonhos. E esse foi também um dos assuntos que fez com que eles dois se afastassem. Então, Jung era discípulo de Freud, seguia, trabalhava com ele, só que Freud acreditava, por exemplo, que os sonhos são traumas.
né? São aquele material todo que está esquecido, que está lá no inconsciente, que vem em forma de fragmento só para se aliviar um pouco. Jung já acreditava que não. São conteúdos do nosso inconsciente, mas conteúdos que querem se tornar conscientes. Não são traumas que estão aparecendo, são caminhos que a gente já está buscando, são formas de libertar algumas questões. E Jung também tinha a orientação de que existem os sonhos premonitórios. Mas nós não vamos entrar nessa questão dos sonhos premonitórios. Agora, existem várias outras correntes, né? Então, tem pessoas que falam dos sonhos segundo o espiritismo. Então, aí eu não sei responder. Eu só sei falar sobre dentro da ótica junguiana, que é muito isso. Mas eu sonhei que no meu sonho eu estava matando o meu vizinho, né? Todas as partes do sonho são suas. Somos nós. Então, quem é esse vizinho aqui em mim? Nossa, eu não suporto meu vizinho. Meu vizinho é aquela pessoa encrenqueira. Será que não tem uma parte encrenqueira aqui que eu estou precisando aliviar, estou precisando olhar, estou precisando reconhecer que existe essa parte em mim? E o que matar não é necessariamente matar, mas é resolver, é encerrar. Então, tudo isso é avaliado. Não é aquela coisa, mas eu sonho com as coisas do dia a dia. Sim. Às vezes a gente está preocupado com alguma coisa, mas o que justifica você entrar, por exemplo, numa casa que era a casa da minha avó, mas não era onde minha avó morava, mas no sonho é sempre isso, né? Exatamente. Então, o que é isso? O que é essa avó? O que significa a casa? A casa é um símbolo, a casa é um arquétipo. A casa geralmente está ligada ao nosso psíquico. Que a minha avó, quem era a sua avó? Né? O que significava só? Minha avó era uma pessoa muito acolhedora. Então, a gente vai buscando e a gente vai entendendo assim, olha, tem alguma coisa aqui nesse lugar, mas é sempre sobre nós. Não é a minha avó, não é o meu marido, o meu namorado. Não, são essas pessoas que são partes minhas. Quem é essa pessoa dentro de mim? Maravilha, é super legal. Acho lindo. Muito bom, né? Muito. Mas agora vamos para você, né? Conta um pouquinho dessa sua jornada, né, o que de fato, como foi essa construção desse caminho? A Val falou um momento em que vocês se conhecem, mas hoje também eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a sua atuação hoje, né? Porque vocês têm um trabalho juntas. Sim. E também, em paralelo, vocês, cada uma tem a sua forma hoje de atuação, né? Então, compartilha com a gente um pouco. Tá bem. Bom, eu sou astroterapeuta, né? Astroterapeuta é quem faz um trabalho terapêutico utilizando a astrologia como ferramenta. Então, hoje o meu atendimento é esse. Eu já fiz muitas coisas, né? Já trabalhei em muitas áreas, mas eu sempre trabalhei com atendimento a pessoas. Então, eu também fui doula por 8 anos, eu atuei como doula, acompanhando as gestantes, e foi nesse atendimento como doula que eu me reconheci terapeuta. E aí eu fui fazendo uma transição, porque eu gostaria de continuar cuidando das mulheres, mas não só as gestantes, né? Que eu pudesse cuidar das mulheres em todas as suas fases. Então, hoje eu atuo como terapeuta, não atuo mais como doula, porque não é possível atuar como doula e terapeuta, né, ao mesmo tempo. Mas eu gosto muito, né? Foi um momento de muito mergulho no mundo feminino, né? Então, depois que eu tive meu segundo filho, eu mergulhei nesse mundo da maternidade, do feminino, e foi ao mesmo tempo que a Val estava conhecendo, né, mergulhando no feminino também. A gente não trabalhava juntas ainda nessa época. O teatro sempre fez parte da minha vida, né? Eu sempre, desde os 12 anos de idade que eu fazia teatro, eu iniciei a faculdade de artes cênicas, mas precisei parar, não consegui concluir. Na época eu morava no estado de Goiás, e aí eu precisei parar a faculdade, deixei o teatro por alguns motivos pessoais, e quando eu vim para Rio Preto, porque eu não sou daqui, eu sou de Ribeirão Preto, quando eu me mudei para cá, eu fui retomar o teatro, né? Fui voltar a me nutrir do teatro. E aí fui fazer um curso de teatro, foi onde eu conheci a Val. Olha só, Que né? legal. Você vê como que são as coisas. Isso. Meninas, e o projeto Sou Mulher, a jornada real? Como que ele nasceu? De que inquietação ou desejo de vocês, né? E como que ele foi sonhado por vocês? Uau! Muito linda essa pergunta. Muito mesmo. Muito linda. Obrigada por ela. Pergunta de vestibular, né?
esse projeto, acho que a gente nem sabe falar quando ele começou. Exato, eu ia começar respondendo assim, a gente não sabe quando ele começou, e assim, de que ânsia ele veio, acho que sempre esteve em nós, eu acho que a gente só reconheceu, né, que a gente precisava fazer algo juntas nesse sentido, que a gente pudesse trazer as nossas experiências vividas, né, nossas pessoais e no acompanhamento de outras mulheres, que a gente pudesse trazer de uma forma que pudesse chegar a mais mulheres. Uhum. Eu acho que foi mais ou menos por aí que a gente foi sentindo ele, né? Sim, a nossa intenção, eu acho que a gente sempre compartilhou muitas vivências. Então, por exemplo, quando nós nos conhecemos no teatro, eu estava num processo de divórcio. Mayra estava engravidando do primeiro filho. Então, eram muitas histórias que a gente ia vivendo e a gente só tinha gente para se apoiar. Né? Então, o meu divórcio foi muito, muito solitário. E, olha, eu vou me emocionar. E foi Mayra que me segurou. Né? Ela que me trouxe aquele lugar que eu não conhecia. E foi quando eu conheci o feminino, que eu fui acolhida pelo feminino. E eu acho que foi dali. Depois eu também fui doula, né? Mas no meu processo de dolagem, eu entendi que eu não gostava de ficar cuidando do nascimento. Eu queria cuidar da mulher, eu queria limpar a casa, eu queria ir lá cozinhar para ela, porque eu queria a mulher. Eu queria segurar a mulher. Às vezes, o pegar o bebê, lógico, é lindo, um processo maravilhoso. Mas não era onde me segurava a mulher, de ver ela, o corpo dela falando, cada contração é uma cor que muda, o risco da barriga que muda. Isso é lindo. Né? E a mulher não tem conexão com o corpo, ela não vê. Dá uma contração, o leite pinga. As mulheres perderam isso. Então, eu acho que isso, para mim, era tão fantástico. Eu poderia passar um parto olhando para a mulher. Porque aquilo, para mim, era fascinante. O nascimento, óbvio que sim. Mas a mulher não perceber tudo que ela é, aquilo para mim era muito gritante. E logo, né, eu já estava nesse processo também do feminino, eu já tinha entrado, já tinha feito a minha formação, já tinha passado pelo divórcio, que eu já tinha me reerguido dessa história, e acho que assim, depois eu e ela, nós nos separamos porque ela mudou para o sul, então ficou essa lacuna. Mas daqui um pouco Mayra está de volta e a gente tem uma casa juntas de trabalho com mulheres, de repente Mayra sai e aí a gente se separa de novo. Então foi sempre esse lugar de o fluxo da vida mesmo. Sim. Não era uma coisa que tem que ser. Tem que ser. Acho que foi isso. Muito interessante. Eu também me emocionei quando você falou, porque é um tempão que a gente está juntas já, né? A gente vai lembrando de todas as histórias. Quando eu conheci a Val, que eu engravidei do André, eu já falei isso para ela, já contei em outros lugares também. A Val, ela era uma referência, assim, de mãe, né? Eu falava, nossa, ela é uma mãe muito boa. Eu observava como ela lidava com os filhos e tal. Então, eu tinha essa referência, né, dela. E depois do meu segundo filho, eu entrei nesse universo e eu fui me tornar doula. E eu acho que é ali que a gente já começa a se encontrar. E a gente nunca falou tanto assim sobre isso, mas o meu foco nunca foi o bebê também. Era sempre a mulher. Eu já falei até isso para ela. O que eu percebi a diferença no nosso trabalho ali do parto, nessa casa que nós trabalhávamos juntas, tinha uma parteira, mais de uma parteira, inclusive, né? A gente fazia um trabalho com as mulheres. Roda de mulheres, gestantes e puérperas também, porque o trabalho continua, principalmente depois do parto, que é onde a mulher precisa ser vista e ela não é. Então, meu foco também sempre era a mulher. Então, eu fui entendendo isso, né? As parteiras se conectavam muito com o bebê, eram guiadas pelo bebê. Mas nós nos conectávamos com a mulher. Então, o olhar sempre era para a mulher. Quando todo mundo estava olhando o bebê, a gente estava olhando para a mulher. Quando você fala que essa reconexão, que a mulher perdeu essa reconexão com o próprio corpo e de às vezes, estar atenta aos detalhes, né, desse corpo, em algum momento vocês perderam essa conexão com o corpo de vocês e aí vocês tiveram essa conexão depois novamente e aí vocês perceberam que, de fato, isso tinha acontecido com vocês e estavam acontecendo com as outras? Eu tive. eu tive isso. E o momento da gestação foi quando eu percebi, depois da segunda gestação, o quanto eu tinha me desconectado, né, do meu próprio corpo, de cuidar, de olhar, de sentir, de percebê-lo. Então, esse trabalho que foi me levando a me reconectar,
E é muito forte isso. É muito forte, porque é exatamente isso. É o depois. Por quê também? Porque eu sou mãe agora. Então, eu não tô... Eu preciso cuidar, eu preciso acolher. Eu tenho um bebê agora que eu tenho que cuidar. Então, acho que essa desconexão acontece muito nesse processo mesmo, não é? Essa desconexão acontece nesse processo, porque a maternidade, ela é um processo psíquico, sexual, antes de tudo. Ele é cultural, é psíquico, é sexual, é social. Ele envolve muita coisa. A maternidade é muito grande. E quando uma mulher engravida, ela se reconecta com a maternagem dela, com a mãe dela. Então, muitos traumas aparecem. A gente que trabalhava com o parto domiciliar era assim, era um bicho que se transformava ali na nossa frente. Então, isso é muito lindo. Sim. Da gente olhar e de dar essa voz, né? Então, quantas mulheres, por exemplo, eu não quero minha mãe aqui. Não quer, porque essa mãe ela era a representação de muita dor ali. Então, esse processo de desconexão acontece sim na maternidade, até porque essa questão social, né? A partir de ser mãe, eu tenho que me esquecer. Só que eu que venho de uma linha sistêmica, eu não consigo tirar o sistema. E dentro da linha sistêmica, a gente pensa assim, o que vem primeiro é maior. E o que veio primeiro foi a mulher, não foi a mãe. Eu só me tornei mãe porque eu já era uma mulher, né? Então, eu preciso voltar para isso. Mas eu não posso, porque se você deixar a criança aos cuidados de alguém porque você precisa trabalhar, a sociedade te apoia, aprova. Mas se você deixar a criança porque você quer sair, você vai para uma festa, isso não pode. Né? Pariu, agora cuida. E aí a gente tem muitas falas que são agressivas, que são violentas e que a gente ouve dos médicos, inclusive. Então, essa desconexão tem aqui, sim. Mas tem uma outra desconexão, Larissa, que vem antes disso, que foi o Rodrigo que perguntou. Né? É a desconexão de você ter que pertencer a um sistema também. Então, se você não tem o corpo X, você não tem voz de fala ali. Se você não se submete àquela moda, você não pertence. Então, aqui a gente se desconecta. Qual é o teu estilo? Essa semana mesmo, uma paciente falava assim para mim, eu quero ser, como é que ela falava? Uma palavra, não era refinada, eu quero ser... Chique, fina. É esse lugar, mas é assim, uma pessoa glamurosa, eu não vou lembrar agora o nome que ela... Elegante. Elegante, é. Eu quero ser elegante como a fulana de tal. Quem é a fulana de tal? Você não conhece? Não. Eu adoro essas frases. Eu adoro. Procura no seu Insta. Eu procurei. Olha o comportamento dessa mulher. Falei, eu acho que não é o mesmo Insta, porque no meu só tem foto. Só foto. Eu falei, mas você tá falando de comportamento? Mas ela é elegante. Olha a roupa dela. Eu falei, as roupas dela são maravilhosas, mas ela vive disso. Cadê a elegância dela? Você não achou ela elegante? Eu falei, achei. Mas eu quero saber a sua elegância. Porque se você se desconecta de você, você não sabe qual é a sua elegância. Falei, eu não sei, eu acho muitas mulheres elegantes. Quando eu pego, por exemplo, Fernanda Montenegro, aquela mulher é elegantérrima, aos 90 e tantos anos. É uma pessoa sem maquiagem nenhuma, ela é super elegante. Quando eu pego, sei lá, qualquer outra pessoa, ela também é super elegante, mas dentro da versão dela. Então, isso é uma desconexão. Eu preciso estar no movimento da massa. Eu tenho que estar com o corpo igual todo mundo está. Eu tenho que estar cheia de botox porque todo mundo está. Eu tenho que estar cheia de prótese porque todo mundo está. Isso aqui é uma desconexão. E isso se estende também para os relacionamentos, né? Eu preciso ter um namorado, eu preciso ser casada, eu preciso ser mãe, eu preciso trabalhar, eu preciso ser bem-sucedida, eu preciso dar conta de tudo, né? Eu tenho que ser a super mulher. Isso. E aí a gente entra na comparação. A comparação, porque nós aprendemos que a gente vai ter sempre que se comparar, porque se o casamento acabou, a mulher não soube cuidar desse casamento. Se o não filho deu edificou mal, o lar. Se o filho deu ruim, é culpa da mãe. Também a mãe nunca prestou atenção nesse filho. O pai abandonou faz muitos anos, mas a mãe não olhou para esse filho. E a gente sabe que tem um peso muito grande na maternidade, na função materna dentro da nossa existência, né? Então, todos esses lugares fazem com que a gente se desconecte da nossa realidade. Quem é você? Qual o seu perfil? Você quer ser mãe ou você acha que toda mulher tem que ser mãe para ser mais mulher?
A mulher que não foi mãe é a videira seca, né, que a gente ouve, que tem lá na Bíblia. A videira seca precisa ser cortada. Se a mulher não foi mãe, ela não foi uma mulher suficiente. Então, por isso que eu falei, é cultural, é social, Muito. é antropológico, é muito. E tem uma pessoa que eu acho muito interessante, que outro dia ela falou assim, ser mulher é algo novo, é algo recente. Porque nós não éramos, nós éramos o que os homens permitiam que nós éramos, que nós fôssemos, né? Isso. É exatamente Vamos isso. lá. Meninas, vocês falam muito também sobre essa reconexão com a alma, né? Com a alma feminina. E na visão de vocês, o que significa essa reconexão? E qual de fato que é essa necessidade hoje? Bom, a necessidade é urgente. Para ontem. pra Para ontem. ontem, né? Se reconectar. Porque reconectar com a alma feminina é realmente a gente voltar para aquilo que é nosso do feminino, que é próprio do feminino. Então, nós mulheres somos por natureza, o feminino é por natureza curioso, criativo, né? Nós gestamos os filhos, nós desenvolvemos o alimento para eles no nosso corpo. Então, isso é da natureza do feminino. Então, nós nos distanciamos disso. Então, o contato com o lado sutil da vida, que vem através da arte, né? Vem através de uma... quando a gente, por exemplo, produz um alimento com uma intenção, isso é uma arte. Muitas pessoas não gostam da cozinha e nem toda mulher deve cozinhar. Por favor, anotem isso. Não é Eu, por nossa. exemplo, Já tá anotado. não gosto. Nem toda mulher Né? precisa. Tá Mas, tudo bem. mas Tudo bem, né? tanto as mulheres quanto os homens que gostam, porque cozinhar é algo que foi determinado tão como feminino, mas é uma transmutação, é uma arte. Você produz beleza, você produz uma nutrição para as pessoas através de um alimento. Então, voltar para esse sentimento de que o que a gente faz tem essa sutileza, tem essa leveza e essa naturalidade. Então, é por aí. É por aí, é bem por aí. E a gente também limpar algumas imagens. Então, quando a gente pergunta assim, por exemplo, no Dia das Mulheres, quais são as frases que a gente ouve? Guerreira. Guerreira, é um poço de sutileza, é delicadeza. Quem tá me vendo sabe que eu não sou nada disso. Imagina! Eu não sou nada delicada, eu não sou sutil. Mas eu não me sinto menos mulher por isso. Então, é isso que a Má estava falando do feminino, porque nós temos que entender assim, o que é o feminino e o que é a mulher. Porque eu, enquanto mulher, eu tenho o meu lado feminino que eu herdei da minha mãe, mas eu tenho o meu lado masculino que eu herdei do meu pai. Jung falava disso. Ânimos e ânima. É o yin e o yang. É o masculino e o feminino. Tem um vídeo do Gil, muito lindo, bem antigo, que alguém fez a pergunta para ele, era uma tribuna, assim. Perguntaram esse Parece jeito o Roda afeminado dele, ele falou assim, não sou afeminado, eu só tenho meu pai e minha mãe, e eu sou os dois quando eu quisesse. Que legal. Então, é muito isso. Isso. Essa conexão com alma é isso. Sim. Eu sou mulher, mas eu tenho meu masculino e eu tenho meu feminino. Qual a função do masculino? É por ordem, é direcionar, é por defesas. Qual é a do feminino? É isso que a Má falou, acolher, transformar, ouvir. Então, eu tenho os dois. Se eu só tenho meu feminino, que eu sou aquele poço de delicadeza, que eu sinto bonitinha, que eu falo baixo, e eu preciso de um homem para me defender, porque o meu masculino não pode existir. Né? Então, a conexão é isso. O que é ser mulher? Se conectar com a nossa alma feminina. É isso que eu posso ir lá, pegar minha lenha, mas eu posso dançar lindamente aqui e sensualizar para quem eu quiser. Então, a conexão com a alma é isso, é você sair de um estereótipo. Eu sou a mulher, então a mulher é aquela que precisa ser cuidada. Não, ela precisa saber se cuidar. E quem nutre a mulher são as outras mulheres, não são os homens. Então, quando eu vou para o meu grupo de mulheres, aqui, quem é que produz o leite? É a própria mulher. Somos nós que temos a nutrição. O homem, ele tem outra força. O masculino tem outra força. E a predominância do homem é o masculino, a predominância da mulher é o feminino. Então, a gente se nutre e volta. Então, isso é conexão também com a alma. É a gente sair daquele, mulher é isso.
Homem é aquilo. Mentira. 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 Exato. A maior mentira do mundo. E aí a gente se desconecta de tudo. Total. Porque se eu tenho que ser uma coisa que eu não sou, eu sou um erro. Se eu preciso ser aquela mulher delicadinha e tem hora que, quando eu vejo, já falei um palavrão, eu sou um erro. Eu tenho que me calar. Ninguém vai querer mesmo. E aí começam as violências que a gente faz com a gente, né? Pra caber dentro de um Isso, padrão. pra caber na caixinha. Né? É aquele redondo que tem que caber dentro de um quadrado. E a gente começa a se violentar. E essa nutrição que a Val fala, que a gente sempre fala, é muito interessante, assim. Eu entrei nesse processo, quando a Val começou a trabalhar com o feminino, eu participei do primeiro círculo de mulheres que ela fez aqui em Rio Preto. Então, eu fui também para esse movimento das mulheres através dela. Depois eu fiz a formação do feminino também, né? Mas ela fez muitos anos antes de mim. E eu pude participar desse começo do trabalho dela com as mulheres. Mas o que acontecia, e foi o que eu principalmente entendi naquela época, eu estava desnutrida, né? Então, assim, eu estava muito desnutrida do feminino. E eu buscava essa nutrição no meu marido. E ele não tinha essa nutrição para me dar. Então, quando eu comecei a participar do círculo de mulheres e trabalhar o feminino, eu fui me nutrindo. E aí, sim, eu conseguia nutrir a casa. Porque, eu tenho um marido e 2 filhos homens. Então, é um lar muito masculino, né? Então, eu conseguia nutrir. E ele foi quem mais me deu apoio, né, nesse processo. Porque, assim, eu tinha um filho de 1 ano e meio. Eu ficava com ele para eu poder participar dos eventos, né? Dos círculos. E ele foi quem mais me deu apoio porque ele percebia a minha mudança. Como que eu voltava bem, como que eu voltava feliz dos círculos. Então, era ali que eu fui encontrando essa nutrição. E ali que eu encontrei o lugar, assim, mais sagrado e seguro, onde eu pude me abrir e evoluir, assim, entre as mulheres, me sentindo realmente acolhida e segura, como se um círculo de mulheres se tornasse realmente um templo, onde a gente pode ser mulher. A gente pode rir com elas, chorar com elas, confiar de falar o que a gente sente, né? Sem medo de parecer louca ou de que alguém vai jogar isso na nossa cara mais tarde. Perfeito, perfeito. Meninas, como que o trabalho de vocês une o corpo, a mente e o espírito na jornada de cura e transformação dessa mulher? Como que o nosso trabalho? A gente... Bom, nosso trabalho, mas eu, enquanto terapeuta, é fazer você ser a pessoa mais importante da sua vida. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Se é o teu marido, se é o teu filho, você não existe. Se você não existe, você cai nessa desconexão que a gente acabou de falar. Os nossos filhos, eles são nossa prioridade, porque o que vem primeiro é maior, o que vem depois é prioridade. Então, eu preciso cuidar de mim, porque aí eu consigo olhar para o meu filho e oferecer o que ele precisa, não o que eu quero que ele receba. O que ele precisa. Então, quando eu passo a ocupar esse lugar de destaque na minha vida, é quando eu começo a unir meu corpo, minha alma, as nossas intenções, elas começam no sentir, no pensar e no agir. Então, as mulheres, geralmente, os homens também, tá? Mas como a gente trabalha mais com mulheres, tudo eu paro no meio do caminho, eu começo, mas eu não termino. Mas você começou por quê? Porque o certo é certo para quem? Porque o certo é aquilo que está aqui. Você gosta disso? Se você gosta disso, aqui é o processo que a gente vai fazer para achar os caminhos para a gente fazer. Então, primeiro eu sinto, depois eu penso, vem a ação. Aí a minha ação é certeira. Mas eu não penso, não sinto. Eu só penso. Eu penso porque todo mundo já fez. A minha amiga que tem tantos anos, ela já conseguiu isso. E eu preciso chegar ali no segundo parágrafo do livro, eu não dou conta de ficar, porque não faz sentido para mim. Exato. Então, a forma que a gente tem de fazer isso é fazer você ser uma pessoa completa. Né? Você é dona do que você sente, ou dono do que sente. Então, só você vai saber se isso faz sentido. Mas as pessoas não são você. A tua mãe nunca te ensinou que você não é todo mundo? A minha mãe falava. A minha também. Eu falo. Mas você fala isso pra você, quando você fala, nossa, eu não tô igual fulana, mas você não é fulana. E assim, tem o trabalho individual, né, onde... de forma terapêutica, a pessoa vai conquistando esse entendimento e esse lugar. E a gente propõe, dentro do projeto Sou Mulher, porque algumas pessoas têm dificuldade, como eu tinha, por exemplo, de passar por um processo terapêutico individual.
Então, a gente tem o processo coletivo. É por isso que nós temos os círculos de mulheres, temos o grupo de estudos do livro Mulheres Correm com os Lobos, que é um círculo online, um estudo online que a gente faz, e temos os nossos projetos das viagens com as mulheres, que são formas de ir levando as mulheres de uma forma que seja mais leve ou mais sutil, até que ela consiga acessar verdadeiramente na individualidade todo esse processo terapêutico, né? Meninas, antes da gente entrar em Marrocos, deixa eu fazer uma pergunta. Val, você comentou que você começou esse trabalho com o feminino em 2013, certo? Você começou um pouquinho depois, Má? Foi. Foi. Eu comecei... em 2015 eu me tornei doula, comecei o trabalho com as mulheres, mas no feminino eu comecei a participar dos eventos que a Val fazia e dos estudos com ela, e aí a formação de terapeuta do feminino foi em 2022. Tá, porque assim, Val, talvez você vai ver mais essa diferença então, de vivência eu falo. A gente tem ali... a grande boom da era digital, ela se deu por volta de 2015, né, que foi até mesmo numa época de crise que nós estávamos aqui, foi quando a gente percebeu, falou na questão de Brasil. E aí nós vimos as pessoas utilizarem redes sociais para vender, então aí passado um processo, depois as pessoas começaram a aparecer muito mais. Hoje a gente vê pessoas, multidões, milhares, milhões de pessoas seguindo outras pessoas, e a gente vê a grande maioria de pessoas sem identidade própria, né? Apenas seguindo padrões que é estipulado, e hoje eu acredito que ficou muito mais forte isso, porque antes você seguia padrão, às vezes, de uma pessoa que você via na televisão, numa revista. Hoje você tem a tela do seu celular praticamente o dia todo, e as pessoas vivem postando. Como que vocês enxergam esse padrão? E esse padrão, de fato, vocês acreditam que ele tem uma reversão daqui para frente, de realmente fazer com que as pessoas despertem para essa falsa busca da sua própria identidade no outro? Só pergunta de Só vestibular isso que aqui eu ia hoje. falar, gente. Olha, Estamos se eu tivesse encantadas. no dia a dia, eu já teria dado outra resposta. Mas eu sou uma mulher, eu sou delicada, não é isso? Muito, né? Muito. Então vamos responder. Pôs até a mãozinha assim. Isso, agora ela ativa o modo libriana, Sensacional. né, Lari? Você conhece Exatamente, esse modo conheço, também? Conheço. A gente consegue fazer esse modo perfeitamente também. Rodrigo, eu acredito e eu espero que exista uma reversão nesse lugar. Mas nós, essa semana, nós estávamos falando sobre isso, que a gente está tendo umas experiências bem interessantes, assim. Algumas pessoas estão se mostrando cansadas de tantas informações. Tanto que no nosso retiro, quando a gente faz um convite, é uma coisa, quando a gente manda, não tem retorno. Eu acho que as pessoas não se deram conta disso porque elas estão desconectadas, né? Mas elas não se deram conta de que não existe mais o que tirar desse mundo. O mundo digital precisa entender que tem alguma coisa que precisa humanizar um pouquinho mais. Nós estamos perdendo a humanidade com esse digital em excesso. Veja, sou consumidora de tudo, né, digital. Sou grata porque eu eu só atendo online. Então, se não fosse tudo esse, né, a tecnologia, eu tenho que honrar isso. Mas penso que sim, chegou a hora de menos fantasias. A realidade hoje ela não existe. A minha realidade é baseada naquela pessoa que postou isso e que fala que é assim que tem que fazer. Mas você não está lá com ela. Você não sabe. Mas olha o comportamento dela. Para ela estar ali filmando, ela fazendo o pão dela e servindo a mesa com muito amor, é porque tem alguém filmando por trás e alguém cuidando dos filhos e alguém que limpou a casa, porque isso não é verdade. Então, eu espero realmente que tenha essa regressão. E é um lugar que a gente busca fazer isso, silenciar um pouco, silencia a mente, porque as informações elas chegam numa velocidade tão grande que não existe mais a formação para ter a informação. E aí a gente tá assim muito
os idiotas tecnológicos. Robotizado mesmo, total. É, Total. mas a gente está perdendo a inteligência. Verdade. O robô, verdade. ele não é mais inteligente. Verdade. Nós estamos perdendo a Verdade. inteligência. Oh. A gente acredita em qualquer coisa. A gente acredita na imagem, mas a gente não acredita no que a gente sente. Então, até uma observação, não sei se vocês viram um programa que foi lançado chamado Marisa Maiô. Não. Não, depois Não. vocês veem. Também não vi. O programa inteiro é inteligência artificial, mas se você ver é uma coisa mais real do mundo. E aí tem aparecido para mim muitos vídeos que você fala assim, é tão real isso, mas é tudo inteligência artificial, é tudo fake. Então eu falo assim, ao mesmo tempo não assusta um pouco do que a gente está perdendo, um pouco desse senso do que é real e do que não é? Não, e o poder de argumentação. Eu vejo hoje dentro da escola. Olha só, gente. Olha só. Dentro da escola, os professores estão tendo que trabalhar esses alunos para que eles tenham poder de argumentação. Você tem noção do que é isso? Porque eles não estão tendo poder de Eles não argumentação. têm. É o que você falou. O que eu vejo, eu acredito. Eu não preciso pensar. Não preciso pensar. Exato. Em Olha casa só. eu brinco com os meus filhos, eu tenho um de 3 e um de 10 anos. Eles vêm contar alguma coisa e eu falo, onde vocês viram isso? No YouTube. Então se tá lá deve ser verdade, né? Eu brinco sempre com eles assim. Sim, Aonde sim. que você buscou essa informação? Eu vi um vídeo. Então se tá lá é porque é verdade. Porque é muito isso, né? Muito bom. A gente vive isso mesmo, de não saber o que é verdade e acreditar em tudo que a gente está vendo, mas porque justamente estamos desconectados. Eu tinha uma resistência muito grande com o digital, a Val sabe disso. Eu tive muita resistência de fazer uma live, de ir para o Instagram, para produzir conteúdo. Eu sempre gostei muito do presencial, porque assim, nada substitui isso aqui. Não. Nós poderíamos estar fazendo esse podcast cada um na sua casa, mas não seria a mesma energia. Né? Essa coisa de olhar no olho e sentir a presença do outro, isso é muito importante. A gente perdeu muito isso. Então, claro que nós podemos utilizar de todos os benefícios da tecnologia, mas é urgente que a gente faça um retorno para isso. Né? É um retorno à nossa natureza mesmo, sabe? É voltar, promover encontros presenciais, ensinar as pessoas que a presença, o estar presente é muito importante, porque isso vai recordar. Elas vão ter uma base para se recordar disso quando estiverem no digital, quando estiverem à distância. Olha, eu estou à distância, mas eu sei como é estar perto, eu sei como é estar presente, eu sei como é o toque. Exatamente. Eu sei como é essa troca de energia aqui, né? Então, eu também atendo online e sou muito grata, porque assim eu consigo atender pessoas que são de outra cidade, né? E realizar esse trabalho que eu gosto muito, mas eu sempre tenho, né, um movimento de voltar para a presença, de voltar para aquilo que está ultrapassado para muita gente, sabe? Então, e isso é algo que foi muito confirmado para mim quando a gente fez o nosso primeiro retiro em Marrocos, porque é um mergulho, de novo, sabe? Naquilo que é importante, verdadeiro e valoroso pra gente. Então vamos falar de Marrocos agora um pouco, né? Bora. É uma das grandes experiências do projeto de vocês, né? Ai, sim. Então eu quero que vocês me contem um pouquinho como que ele foi idealizado, né? E o porquê que ele é tão especial para quem participa. Elas até respiram. Esse projeto, eu acho que, igual a outra pergunta que vocês fizeram, eu não sei Aconteceu. falar da hora que ele começa, né? Eu fui para Marrocos em 2023, pela primeira vez, sem saber o que é que eu ia esperar lá. Eu simplesmente recebi um convite, achei interessante, mas aí não sei, fica... Marrocos, o que tem lá em Marrocos mesmo? Foi lá que foi feita aquela novela, não é? Era o máximo que vinha. A referência era o clone, né? É isso. Mas era uma pessoa muito especial, que é Maria Soledad, que inclusive hoje até nós vamos fazer uma live com ela, falando de Marrocos também. Ela foi a nossa mestra do feminino, e aí eu fui para lá para viver essa história. Ela já era um retiro, mas antes de chegar lá, eu passei pelo deserto, fui andando antes de chegar nesse retiro, né? E é tudo muito grandioso. O deserto é um lugar que eu acho que todo mundo tinha que vivenciar, porque é uma experiência
espiritual para mim. Eva. Porque lá é o nada, cheio de tudo. Lá é nada, mas ao mesmo tempo tem tudo ali. Você olha para o negócio, se você conversar, que hora que você olha, aquele lugar não tem mais. Porque aquela duna acabou, o vento tirou, mudou. Você olha e fala assim, eu vou ali naquela depressãozinha. Você chega na depressãozinha, não tem. Não tem mais. É reto. Ou então você acha que você está indo reto, é um buraco. Tinha umas cenas que eu achava muito poéticas, patinhas deve ser besouros, assim. A gente vê aqueles trios. Então, existe vida. Não é um lugar que não existe vida. Enfim, eu passei por lá, muito tudo. Cheguei super agitada no retiro. E eu lembro que a minha mestra falou assim, eu preciso que você se acalme, porque você está fora de você. Aí eu fiquei muito chateada. Né? Porque assim, gente, eu estava tão empolgada. Nós fizemos uma live também. É importante dizer que eu também fiquei puxando ela para essa empolgação aqui, porque o Sou Mulher tinha acabado de nascer quando ela foi para Marrocos, e a gente fez uma live, ela de lá e eu aqui. Então ela estava também, né, nessa entrega, compartilhando. A gente era uma das primeiras lives que a gente estava fazendo no canal, né, na página do Sou Mulher. Então ela estava realmente, né, vivenciando tudo. Aí veio essa. E aí a gente começou a fazer algumas atividades, e a Medina, que é onde a gente fica, é onde foi gravada a novela mesmo, o Clone, né? Nessa Medina, que inclusive a gente também leva as mulheres. Teve alguma situação que eu passei e falei, gente, eu já tive aqui. Aí vem aquela... Né? E aí que eu fui começar, foi no café da manhã, que eu fui lembrar de um sonho que eu tive em 2015, que era naquele lugar, que era com aquilo. E no sonho, eu tinha recebido um contrato. Tinha uma pessoa que me deu um contrato para eu assinar. E eu era uma vendedora. Eu tinha uma banquinha, assim, um lugar muito árido. E eu peguei o nome da pessoa era Bento. Olha, eu tenho até o nome da pessoa. Era o Bento, que ele chegava, e quando ele chegava, eu falava assim, ai, que bom que ele chegou. Agora eu tô segura. E num dia ele me entregou esse documento para eu assinar. Eu fui assinar. No sonho, a minha mãe falava assim, mas você vai assinar sem ler? Eu falava, que adianta eu ler? Eu não entendo nada que está escrito. Ela falou assim, então assina. E aí eram 3 páginas. Na terceira página tinha um quadrado, tinha um triângulo e tinha um círculo desenhado. Esse foi meu sonho. Ficou lá engavetado. Contei para uma amiga minha, ela falou assim, geometria sagrada. Eu falei, que é isso? Ela falou, você nunca ouviu falar? Busca lá, mas nunca busquei. E lá em Marrocos, a hora que começou a vir, gente, eu já estive aqui, que sensação estranha. Aí, hoje a nossa aula é sobre geometria sagrada. Foi aí que veio, eu falei assim, gente, o documento. Lógico que eu não entendi, era tudo escrito naquela cúfica, né? Naquela escrita deles, que não é, que eu não entendo. Falei, eu já estive aqui, essa vida aqui já é minha, mas não de uma outra vida, não necessariamente isso, porque eu nem sei falar se eu acredito em outra vida, se eu não acredito, eu acho que eu acredito em tudo. Eu penso assim, a minha ancestralidade vem dali, né? Aí que eu comecei, eu falei, eu não posso ir embora. E foi um dia que eu chorei, eu fazia todas as atividades que a gente estava chorando. Mas só uma pergunta, Val, por que a sua mestra falou que você tinha que se acalmar? Porque eu tava aqui na tecnologia. Exato, eu não tava lá. Postando tudo, mostrando, eu tava fora de senão mim. você não ia entrar naquilo que... Desconectada. Eu estava desconectada. Essa desconexão que a gente falou. Volta, Val, vem pra cá. Volta. Né? E eu lembro que teve uma hora que eu tava lá desenhando, chorando. Porque tinha que fazer cálculo para fazer aquela geometria lá. E aí, Aí você lembrou no seu filho na hora, quando o seu filho falava de ângulos também, não foi? Olha, eu acho que eu consegui até esquecer deles. Eu não conseguia lembrar de nada daqui. Incrível. Nada. Lá era o meu lugar. E aí, ela veio e falou assim, você tá bem? Eu falei, eu tô bem. Só tá doendo, mas não é uma dor assim, eu quero ir embora. Não, era um lugar que eu só tava... E eu falei, eu sempre tive comigo, existem algumas músicas que às vezes eu ouço, e falo assim, essa música me dá saudade de algum lugar que eu nunca fui. Né? Eu falei, a sensação que eu tenho é essa. E ela falou assim, às vezes não era saudade de um lugar onde você nunca foi. Às vezes era saudade de um lugar onde você nunca voltou. Eu falei, é aqui. E dali eu falei, eu preciso voltar para cá. Eu tenho que voltar para Marrocos. E a hora que eu cheguei, eu contei para a Má, e a Má só me acompanhou, como ela sempre me acompanhava, me segurando nas minhas questões. Aí eu falei, Mayra, vamos fazer um retiro.
vamos levar as mulheres para lá. Elas precisam conhecer aquele lugar. Porque é um lugar ancestral, é um lugar sem tecnologia. Não, existe tudo lá, né? Eles não estão fora do tempo. Sim. Eles estão no ano de 1446, isso é fato. Mas O calendário deles é lunar. o calendário deles é outro. Não é porque estão parados no tempo. Tá, mas você que já vinha nesse processo de trabalhar com o seu feminino, o que de fato mudou com essa primeira experiência em Marrocos, para você? Para mim, eu cheguei achando que todas as mulheres lá eram submissas, porque aquela vestimenta delas me incomodava demais. Cheguei a fazer postagens sobre aquilo enquanto eu estava lá, né? E, de repente, eu comecei a ver, a gente tinha uma atividade que chegavam as mulheres, elas começavam a tirar aquilo lá, elas têm uma relação com o corpo delas que nós não temos. Porque se a gente tiver uma celulite, a gente não põe biquíni. Se a gente estiver acima do peso, a gente não põe essa roupa. Elas não estão nem aí, porque elas não usam o corpo para seduzir ninguém, porque o corpo delas é só para elas. Eu comecei a ver que quem é submissa somos nós. É a gente que é a mulher submissa, que a gente não pode envelhecer, a gente não pode engordar, a gente tem que ter uma regra de vivência, elas não têm. Elas não têm. Elas cantam em qualquer lugar. Era isso. No Hammam, que a gente vai, como a maioria lá é muçulmana, eles têm por prática não mostrar o cabelo porque é da religião, não é do país, é da religião. Quem não é muçulmano precisa usar o hijab que mora lá, né? Mas elas estavam assim, praticamente nuas, dando banho na gente, só com o hijab, só com o cabelo tampado. Elas têm uma relação, e eles têm esse hábito, eles vão lá para tomar banho, para as pessoas darem banho neles. Então vai a mãe com as filhas, o marido entra de um lado, as mulheres entram de outro, e são mulheres dando banho na gente, elas lavam o cabelo da gente, e elas lavam a gente como se fosse um bebê. Ai, maravilhoso, gente, tô lembrando agora. Entender assim, elas têm uma relação de vida com o corpo que nós não temos. Então, sabe, isso tudo que você está sentindo agora foi o que aconteceu comigo quando ela voltou e contou para mim de Marrocos. Sim. Ela falou que eu só acompanhei, ela me encantou completamente quando ela me contou da experiência. Não tem como não, né? Não tem como não. E aí ela falou, vamos levar as mulheres para lá, né? E fez muito sentido essa questão dessa visão que a gente tem da submissão, o quanto que nós somos submissas e prisioneiras, né? De tudo que a gente já falou aqui. E eu falei, vamos, agora. Eu nunca nem tinha saído do país, né, gente? Eu nunca tinha andado de avião. E eu topei. Então, vocês imaginam o poder de convencimento que essa mulher tem quando ela compartilha uma experiência, né? Também, porque é muito que é um dos objetivos nossos. É fazer as mulheres saírem dessa posição de medo. É medo. Quando eu chamo as mulheres, elas falam assim, mas viajar sozinha? Mas eu não sei. Mas teve uma que falou assim, mas sabe que eu tenho medo? Eu gosto muito de tomar café. Lá tem café, meu amor. Se for o caso, eu levo um pacote para você. Vamos experimentar o outro café. Vamos experimentar a dificuldade que a gente teve. Como a gente teve que entrar nesse lugar da guerreira, daquela que controla, daquela que dá conta de tudo, a gente ficou com medo de arriscar. A gente não arrisca mais. Eu não falo árabe. Você acha que eu falo, gente? Eu falo mímica. Eu faço mímica quando eu não sei. Eu lembro que teve uma hora que eu estava falando inglês e não sabia mais. Eu lembrei daquela palavra em francês, eu falei em francês. Aí o cara ainda perguntou, francês? Não, inglês mesmo, era só essa. Não, pelo amor de Deus, nossa, português. É isso. Então, é esse lugar. É um lugar de conexão. Lá é a pura conexão. Sim. Vamos intensificar um pouco mais. Então, o que o cenário e a cultura marroquina representam dentro dessa vivência? Tudo. Representam tudo, né? O cenário, assim, Marrocos é um país lindo. Lindo. Onde você anda tem beleza. E é uma beleza que a gente não está acostumada a ver. Por exemplo, eu tive uma experiência quando eu fui, quando a gente anda pelas ruas da Medina antiga, né, que é a cidade antiga. Então, às vezes você entra assim, você entra em uma rua, é só aquela parede que parece que é terra, né? Tem só uma janelinha assim. Aí você chega na porta do riad, que é onde a gente vai ficar hospedado, e você abre a porta, ali dentro é um palácio. Por quê? Porque as paredes todas são decoradas com a geometria sagrada. Dentro tem um jardim, tem uma fonte de água.
Então, o lustre é um trabalho que a gente só vê em palácios aqui, né? Vamos dizer. Você deita para dormir, o teto é todo entalhado. Então, tem arte, então tem beleza em todos os lugares. E o povo marroquino é muito caloroso. Eles recebem a gente muito bem. Muito. Você se sente acolhida, né? Eles são calorosos, eles nos recebem bem, eles são alegres, são muito solares, viu? É, delícia. Você ia gostar. E eles recebem a gente bem. E tem uma alegria, é uma fala. A fala dos homens no começo até me assustou, né? Que é uma fala, assim, forte. Mas ouvir eles falarem, assim, as mulheres conversarem. O chamado para a oração da mesquita é incrível. Eu me emocionei muito quando eu ouvi a primeira vez, que 5 vezes ao dia tem o chamado, né, para a oração na mesquita. É um chamado que ele ecoa por toda a cidade, né? Isso. Tá. Isso. Qualquer lugar que Qualquer você lugar Tá, que você consegue estiver, escutar. Aham. pelos alto-falantes, assim, a gente escuta. Quando eu ouvi pela primeira vez esse chamado, eu me emocionei muito. A gente não entende direito. No começo é um som grave, né? Parece uma moto ligando, assim. E aí eu comecei a ouvir e ela falou, é o chamado para oração. Eu me emocionei muito, porque foi esse lugar que ela viveu também quando foi lá. E eu vivi nesse momento, né? Parecia que eu estava sendo chamada para um lugar onde eu não podia ir, né? Porque eu não sou muçulmana, eu não posso entrar na mesquita, né? Então, era esse, assim. Mas é o chamado porque para o divino. Era um chamado para se conectar com o divino. E aonde quer que você esteja. Então, no comércio, muitas vezes eles colocam uma cadeira assim na porta e vão ali no fundo da loja só para rezar, se ajoelham e fazem oração. Então, é um contato com o divino aonde quer que você esteja. E alguns minutos você se lembra que existe algo acima de você. Que, na verdade, essa que é a proposta, né? Então, a gente ouve. Então, é uma beleza. E sem contar que, assim, eles têm uma vestimenta colorida, né? Os hijabs são coloridos, as mulheres são lindas. E os olhos, gente, eu ficava, assim, vidrada nos olhos dessas mulheres. E você tá assim, entra num restaurante para você comer, de repente começa a ouvir uma música. É aquela alegria, eles cantando uma música, apresentando a arte deles para você, assim. Então... Sabe, é um mergulho, né, na arte, sabe? Mergulho no sentir. Então, você está o tempo todo sendo conectada com o sentir. É o perfume do pão assando, sabe? O chá. O chá de menta é maravilhoso. É um calor. Você toma um chá quente e você não fica transpirando. E para Mayra, o que mudou na Mayra? A experiência? Nossa, muita coisa, né? Primeiro que eu enfrentei um grande medo, que era viajar sozinha, viajar de avião e viajar sozinha, porque eu encontrei com a Val lá, né? Então eu fui sozinha daqui do Brasil. A Val. Nossa, que Eu deixei enfrentamento! ela sozinha na mão. Ela me deixou sozinha. Não. Já começou daí, né? Não, e olha o detalhe. Foi bem intencional, Ela né? que me esperou lá. Eu que a recebi em Marrocos, gente. Olha que chique. Mas foi assim, então eu nunca tinha viajado de avião, fiz um voo daqui para São Paulo só para ver como que eu ia me sentir, foi horrível a experiência para mim, foi. E aí eu fui com meu marido e eu falei, meu Deus, são 10 horas de voo, como é que vai ser, né? Mas, enfim, me trabalhei bastante, olhei para esses medos, eu vi que eu tinha, que não era o medo do avião, né? Era o medo do novo. Era o medo do que eu ia encontrar lá, né? Era o medo de como eu ia me sentir. E se eu me sentir muito bem? Ou se eu me sentir muito mal? E se eu não quiser mais voltar, né? Então, são vários medos que a gente tem. E, claro, tinha um medo muito forte, que eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então, se eu não voltar, o que eu fiz para eles até hoje tem que ser suficiente, né? No caso de acontecer um acidente. Porque a gente pensa sempre isso, né? Eu posso atravessar a rua, ser atropelado e morrer. Mas se eu subir num avião, é que eu posso morrer de verdade. Sim, que coisa, né? E o avião vai me levar para um lugar muito além, né? De onde eu já estive. Então, eu enfrentei esse medo de ir sozinha. Eu não falo inglês, eu não falo francês, nenhuma palavra. E entendo o espanhol, né? E arrisco algumas frases em portunhol. Então, eu tinha também, né, essa questão de como eu ia me comunicar e tudo mais. Mas me trabalhei, olhei para esses medos, né? Me preparei para ir e fui, né? Fui bem... corajosa, né? Porque enfrentei esses medos todos e foi muito gostosa a viagem, foi muito tranquila. No dia 7 de setembro eu estava pisando em Portugal, achei super simbólico isso, porque eu fiz escala em Portugal, né? Para ir para Marrocos e cheguei sozinha em Marrocos. Fiquei no aeroporto lá esperando a Val por 5 horas. Porque o avião dela atrasou. O voo atrasou. Fiquei por 5 horas, mas aí conheci uma mulher marroquina maravilhosa que trabalhava lá no aeroporto, com quem eu comprei o chip
da internet. E ali ela me emprestou, porque eu cheguei com o celular sem bateria, aquela coisa, tudo aquilo que poderia me ajudar, não estava me ajudando. Né? Exatamente. Então, ela Olha. me emprestou a tomada, instalamos o Google Tradutor, eu fiquei conversando com ela ali, ela super me acolheu e me deu todas as dicas. Eu comecei a andar pelo aeroporto, conheci o aeroporto, fui lá na agência dela para saber o que aconteceu, arrumaram uma pessoa que falava português para conversar comigo. É isso que é Aí, Marrocos. quando ela chegou, já tinha uma pizza esperando pra ela jantar, 10h30 da noite. A Júlia já estava me esperando com um chip, Com ela chip. já sabia o nome da menina, É a já tinha o Júlia. número da Ela é linda menina. demais. A vida da menina, você já Sim, sabia. e eu sabia como é que pegava trem, eu já sabia onde que a gente ia trocar o dinheiro para pegar o trem, para chegar numa estação mais próxima do hotel. Assim, 5 horas no aeroporto foi uma coisa incrível. E me senti muito segura, sabe? Assim, eu me senti muito segura lá. Então, mudou muita coisa. Mudou que eu consegui encontrar essa coragem, né, que eu tenho de enfrentar os meus medos. Eu me senti muito mesmo conectada com partes minhas que eu tinha perdido. Então, estar ali sozinha, eu não era esposa, eu não era mãe, eu não era filha, eu não era irmã, eu era só a Mayra. Né? Então, eu me conectei com a Mayra adolescente, andando, né, pelas ruas de Marrocos sozinha, conhecendo coisas novas. Então, eu me apropriei de partes minhas que eu tinha perdido, sabe? Então, foi incrível mesmo, assim. Foi uma reconexão muito grande. Que lindo. E só, por exemplo, quando a gente trabalha esse feminino, automaticamente a gente está trabalhando o masculino dela. Porque foi o masculino dela lá que se defendeu. Que achou um caminho, que pôs limite, porque as pessoas olham pra gente porque nós somos diferentes. Né? O nosso cabelo, tudo lá é diferente. Sim. Então, tanto os homens quanto as mulheres, esse é o masculino. Então, quando a gente está trabalhando o feminino, automaticamente o masculino está sendo trabalhado também. Meninas, e o que esperar desse ano? Dessa viagem de Marrocos para Marrocos? O que as pessoas que tiverem interesse, curiosidades, o que elas podem esperar? O que vocês podem explicar para nós? A gente não pode explicar muita coisa porque é tudo surpresa. É tudo vivência. Spoiler, não pode ficar dando muito spoiler, É. né, Val? Mas Pode assim, esperar muito prazer, né? Porque o retiro em Marrocos, muito prazer. A gente precisa lembrar que o que nós estamos em busca é do prazer. Prazer de estar vivo. Prazer da beleza, o prazer do cheiro, o prazer da comida, o prazer de dançar, o prazer de parar, de ser atendido, de ser servido também. Então, o nosso propósito é esse, você sentir prazer em ser quem você é, esteja você aonde você estiver. Mas a gente precisa tirar algumas ideias que confundem, às vezes que é em relação ao retiro. Às vezes as pessoas chegam para a gente e perguntam, mas um retiro vocês vão ficar só dentro de algum lugar rezando? Não. Nós não vamos ficar presas em lugar nenhum e muito menos rezando, embora a gente vai se conectar com o divino ali o tempo inteiro, porque é impossível não entrar em contato com o espiritual lá, com aquela mesquita chamando a gente o tempo inteiro, 5 vezes por dia. Inclusive, desculpa te interromper, mas a gente vai conhecer a mesquita. Nós vamos É conhecer. a única mesquita em Marrocos que pode entrar quem não é muçulmano. Tá. Então, nesse ano, nós incluímos a visita à mesquita. Então, nós vamos conhecer a mesquita. Que é em Casablanca, né? Isso. Que esse ano nós aumentamos 2 cidades. Então, a gente vai passar por 4 cidades. E nesses passeios que nós vamos fazer pelos principais pontos turísticos das cidades, nós estamos também trabalhando questões muito nossas. Então, nós vamos trabalhar autoestima, porque eles são pessoas com uma autoestima muito bem, obrigada. Muito. Eles não têm esse lugar de que, ai, tá me faltando um dente, então não posso. Imagina! Não, a beleza deles é essa. Tanto os homens quanto as mulheres, eles têm uma autoestima muito segura. Então, nós vamos trabalhar autoestima, sexualidade, relacionamentos. A nossa relação com o dinheiro. Com dinheiro. Porque eles são maravilhosos para ensinar a gente a negociar. Sim, eles negociam de uma forma assim maravilhosa. Então, nós vamos trabalhar a nossa relação com o dinheiro, que, aliás, é uma das queixas que quando a gente fala, vamos para é muito caro, esse ano não vai dar. Né? O que é caro para você? Onde está seu dinheiro? Por que você precisa sempre estar fora da condição de prazer? Porque isso também é prazeroso. Você ter seu dinheiro, isso também é prazeroso. Então, é tudo isso que a gente quer oferecer. E esse ano a gente vai trabalhar uma questão que é muito difícil para nós. Sim. Que são a nossa relação com os fins. Né? Com deixar morrer, com deixar acabar, com falar tchau. E para isso nós vamos fazer um passeio
maravilhoso lá, mas Pode como... contar? Não pode? Não Ai, sei, você será? acha que conta? Não, vou dar só uma palhinha. tiquinho, vai, Não dá um obedece. tiquinho. Ah, Vocês bom, ela não me viram? obedece. Então, é difícil para um capricorniano obedecer, né? Brincadeira. Não, mas é que a gente vai... nós vamos para essa cidade, chama Volubilis, que é uma cidade romana em ruína, em Marrocos. É grande, é muito bonito. Nós estivemos lá o ano passado, eu e Val. E ali, o ambiente... assim, completamente propício para que a gente possa acessar justamente essa prática de enxergar as coisas que precisam morrer, de deixar morrer o que tem que morrer, né? Então, é um lugar maravilhoso, né? Mesmo, a gente também, o ano passado pesquisou, entramos na internet, olhamos todas as fotos, mas quando a gente chegou lá, E tem a energia, pessoalmente, né? Tem a foi energia incrível. do lugar. Exatamente. E assim, o que faz uma coisa ser eterna? Para ela ser eterna, ela tem que morrer. Senão, ela não vai ser eterna. Né? Então, a ruína é isso. É aquilo que não existe mais, mas que está ali, contando uma história gigante. Então, a gente sempre vai casando os passeios que nós vamos fazer com as coisas que a gente precisa trabalhar dentro da gente. Esse olhar interno. Esse olhar Isso. interno. Olhar com os olhos da alma, né? Porque isso torna uma experiência realmente... faz você vivenciar. Então, é isso que torna a viagem uma viagem com sentido. Né? Com Então, ela tem intenção um sentido. mesmo, né? A gente vivencia. Quantas pessoas viajam, né? Existem, inclusive, vários rios de sátira sobre isso. Vai no ponto turístico, tira uma foto e foi embora. Vai no outro, faz uma rota de 10 pontos turísticos, assim, um dia vai lá, tirou uma foto. Não Sim. vivenciou aquele lugar, né? E muitas vezes as pessoas fazem um investimento alto, né, para ir para lugares que são pontos turísticos muito famosos, que é caro de estar, e elas voltam se sentindo meio vazias, sabe? Assim, nossa, parece que eu só cansei, parece que eu voltei mais cansada da viagem Sim. do que eu estava quando eu tirei férias, né? Porque não está vivenciando aquele lugar, né? Não tem o sentido de estar ali, de vivenciar, de desfrutar do que aquele local tem para oferecer, né? Ô, Má, e quanto a essa outra, vamos usar, modalidade, essa outra vivência que vocês trouxeram com relação à perda, o que despertou? Aonde foi que vocês trouxeram essa parte da... Para esse ano, você diz? O porquê que a gente acha... Teve um despertar aonde, assim? Vocês podem? Eu acho que foi lá mesmo, Compartilhar. né? Nem sei, mãe. Porque assim, é muito interessante isso. A gente vivencia algumas coisas e depois a gente dá voz a elas. E a gente, então, por isso que a gente não sabe falar onde que nasceu, né? É isso. A gente vivencia as coisas e depois a gente dá voz para aquilo que a gente... Mas assim, eu pessoalmente, né, quando estive lá, realmente foi um contato muito intenso, né? Eu gosto muito de história. E a gente estava até brincando, você também assiste Outlander, né? Eu coloquei Sim. a mão em todas as pedras lá para ver se a eu viajava Mayra ia no tempo. benzendo, assim, passando. Depois O ela Mário ficava ia com a fazer mão sem igualzinho. poder fazer nada. Eu ia ficar... Nossa, mas eu ia fazer exatamente igual. Exatamente. Eu toquei... Aí eu trouxe uma pedrinha de lá. Eu trouxe uma pedrinha lá de Volubilis, lá do chão, que eu peguei para guardar de recordação, porque eu gosto de sentir, eu sou de pegar nas também, coisas. também. Então lá já teve essa sensação assim muito forte, muito intensa, né? Gente, era um império. É um império que está em ruínas. Mas temos que fazer um regresso aqui. Antes, quando o nosso retiro já estava pronto, as mulheres já tinham, né? Verdade. Eu sonhei, Importantíssimo. eu e os meus sonhos, né? Eu acredito nos meus sonhos. Eu sonhei que eu estava embarcando para Marrocos, mas eu só achava o portão de Meknes, né? Então eu procurava um portão no aeroporto que estivesse escrito Marrocos, mas eu só encontrava um que estava escrito Meknes. E Volubilis é junto com Meknes. E eu liguei para o guia, perguntei onde é Meknes. Ele falou assim, é uma cidade aqui, indo para Volubilis a gente passa por Meknes. Tá. Onde é Volubilis? Não, Volubilis é uma ruína, não faria nada lá. sentido para vocês. Não tem nada lá, ele falou. E porque para ele aquilo é o natural, né? Para nós que não é. E aí, bom, fomos. Só que depois acabou o retiro, as mulheres voltaram, nós ficamos. E eu falei para ele, eu falei assim, eu quero agora conhecer Meknes, porque eu sonhei com Meknes. Meknes já foi capital, né? E Fez é a capital cultural de Marrocos. Então, é uma cidade próxima até de Fez. Tá. Só que ele falou assim, ela tá fechada, porque ela tá restaurando a cidade toda e fechou. Ela tá inteira com tapume, inteira mesmo.
mesmo, assim, como se fosse a cidade aqui. Nossa. Fecharam. Ele falou, vou levar vocês, porque acho que ele achou que a gente não estava acreditando. E por lá nós passamos e chegamos em Volúbilis. Então, sempre nosso é isso, é o sentir. Aquilo que eu sinto é o que vai acontecer, né? O ano passado a gente percebia que tinha muito medo, então nós vamos ter que trabalhar o medo. Isso. Nós vamos ter que trabalhar o medo no retiro, porque está vindo medo. E esse ano está vindo isso, olha, ignora isso, deixa isso para lá, isso não serve mais. Sim. Abre mão dessa história, é uma história bonita, mas não vai te levar mais para lugar nenhum. Então, é nosso isso, e as mulheres que vão chegando, elas vão trazendo isso. Então, a gente vai esquematizando de acordo com o que a gente vai sentindo. E é uma coisa muito importante que eu gostaria também de compartilhar. O retiro, ele começa muito antes da viagem. Assim. Então, nós temos um grupo de WhatsApp, que as mulheres que vão se inscrevendo, a gente começa, né, nessa comunicação, elas trocam. Inclusive, algumas querem conhecer outros lugares, elas combinam, né? O ano passado, tiveram 3 participantes que fizeram um stopover em Portugal, na volta, depois do retiro. Então, a gente vai se conectando, nós fazemos encontros online para ir preparando, né, esse grupo. E nesses encontros, desde o início, é como se elas estivessem adentrando esse campo, né, do retiro, e elas já começam a ser trabalhadas. Então, a gente teve, por exemplo, ano passado, uma experiência de uma amiga minha que ela queria muito ir, ela se envolveu muito com o retiro, e no final ela não conseguiu ir. Só que o que aconteceu de transformação com ela, só na preparação para ela ir para o retiro, foi incrível. Então, ele já começa muito antes. E dessa troca também nós já vamos sentindo aquilo que mais precisa ser trabalhado. Então, é claro que nós temos uma proposta, a gente tem já um trabalho que a gente quer fazer, só que é tudo muito... é muito flexível, porque o trabalho com o feminino é isso. Ele não pode ser rígido. Então, é muito flexível. Então, a gente vai adaptando algumas vivências que a gente vai tendo de acordo com a necessidade do grupo também, né? Com certeza vocês tiveram que trabalhar, por exemplo, com essa mulher a frustração. Com certeza. Né? A dela e a nossa. E a nossa. Exatamente. A nossa também, porque, Exatamente. inclusive, é uma pessoa próxima, uma amiga. Nossa, Que eu já queria tem muito. vínculo, né? Que você já tem Eu gostaria vínculo. muito que ela tivesse ido, tá? Então, tive que trabalhar também a minha frustração, claro. E o trabalho nosso não é só lá. E nem é só aqui de montar, é de sentir. Então, eu sonhei isso, isso, isso. Tá, Val, vamos sentir o que é que vem por aí. Hoje ela mandou, Val, eu sonhei isso, nem sei por que eu tenho que te contar, mas eu senti que de te contar. Então, muitas vezes é isso, o quanto que a gente senta para pensar nas mulheres que estão, para a gente ver o que sente. Olha, essa mulher falou isso aqui, talvez seja uma coisa interessante da gente pensar, por que ela está pensando isso? Se ela está pensando isso, pode ser a preocupação de tantas outras. Então, não é vamos fazer as malas e vamos. Não. É uma viagem realmente com sentido de sentir, e sentido de propósito. Isso. Né? E é por isso que traz tanta transformação, né? Sim. Em nós e em todas que participam, nossa. né? Então, foi muito troca. transformador para mim o ano passado. Sem contar que lá é um Imagino. lugar onde as mulheres não precisam se preocupar com absolutamente nada. Onde vamos comer? Não é delas, é nosso, já preparamos, já está feito. É só receber o tempo todo. Vamos hoje, a nós gente vamos... não está acostumado. Ah lá, Não. que bom que você falou, não precisei nem falar. É o tempo inteiro a gente querendo fazer, né, pro outro. Né? Exatamente. E é um lugar muito cenário, lá tem muitos cenários, né? Ai, Porque sim. naturalmente As são vários fotos. cenários. Então a gente fala assim, olha, hoje nós vamos para um lugar assim, coloquem uma roupa desse jeito, cores assim. Não e esquece aí, o lenço. O lenço. Eu também quero uma foto daquele jeito, então vai. Eu gostei, eu também quero, então vai. Então esse Me lugar... empresta seu lenço para fazer uma foto agora que esse lenço é bonito. É isso, E né? o nosso guia, ele tem essa sensibilidade. Então tem hora que a gente só tá fazendo pose, quem tá tirando é ele. E é muito interessante que tem hora que você olha pra ele tem uns 3 celulares na mão, assim, aí ele fala, espera, aí ele tira o dele. Ai, que bonitinho. Aí ele vai e depois ele manda. Depois ele manda tudo pra gente. Nossa, fotos lindíssimas, Lindas. inclusive, ele tirou ano Que passado. graça. É muito Então é Incrível, isso. que incrível. A gente tinha, sabe, ter feito o quê? E passando as fotos aí nesse telão. Para quem tá escutando pelo Spotify, não vai ter, né, o prazer de... Sim. Mas você já imaginou? Nossa, Quem tem acesso pelo é. YouTube aqui nesse telão aqui E atrás. temos Ah, fotos poxa, lindíssimas. lindo, que Podia lindo. ter Vai ter uma trazido algumas segunda, vai ter fotos. uma segunda Sim. situação aqui. Do nosso terceiro retiro. Isso. Boa. Espero que vocês abram para os homens também, né? Então, sabe que Você não é o existe essa único que está pedindo isso pra possibilidade. gente.
Existe. Para o deserto eu gostaria de levar homens e mulheres. É que para esse retiro é muito feminino mesmo. Mas para o deserto, quando eu penso no deserto, eu penso dos homens juntos. Porque é um lugar de muita reconexão também, só Fica que agora masculina. no seu sentir, já foi jogado. Exatamente. Eu senti isso, inclusive. Meninas, foi uma delícia ter vocês aqui. Não para. Compartilhar um pouco desse trabalho lindo que vocês fazem. Eu acho que tudo que foi falado aqui é de fato um sentimento de urgência que a gente tem, de uma forma geral, né? Um olhar muito pessoal, embora o trabalho de vocês ele é muito voltado para o feminino, mas a gente vê isso de uma forma geral, homens e mulheres, né? Então, Sim. embora a gente falou muito do feminino, acredito que os homens também que têm essa sensibilidade e esse olhar, que eles também vão começar essa questão desse olhar para consigo mesmo, né? Eu falo porque quando a gente fala sem querer colocar estereótipos, mas quando a gente fala sobre pessoas e grupos, eu vejo que, por exemplo, o grupo gay hoje é um grupo que a todo momento está só olhando para o seu corpo e esquece de olhar para tantas outras coisas, porque você tem que ser um padrão. Porque você tem que ser aquele padrão de beleza, de corpo, né? Mas o quanto que isso, às vezes, lá no fundo, ele não está querendo, tá colocando essa ação para fora, porque ele tem que cuidar daquele vazio que deveria ser preenchido de uma outra maneira. Né? Então, quando vocês falam muito sobre essa questão do corpo, também, ela vem para outras vertentes, não só para a mulher que a gente vê que realmente tem que manter esse padrão. A mulher ela tem que engravidar e daqui a alguns meses ela já tem que estar com um corpo maravilhoso. E a gente vê isso de todas as formas. Então, que, de certa maneira, tudo que foi falado, que as pessoas elas possam tomar uma consciência para si, né? Sim. E para o que de fato eu preciso olhar, o que eu posso nesse momento mudar. Porque eu acredito muito, a gente está chegando de fato numa fase, ou num momento, onde se a gente não tivesse grande despertar, o que a gente pode esperar que aconteça para que de fato esse chacoalhão chegue? Nossa. Né? Então, que a gente possa se conscientizar um pouco mais agora, né? E fazer um novo recomeço, uma mudança. Sim, esse é o nosso Se desejo. seguir do jeito que tá, a única coisa que vai aparecer mais são novos diagnósticos, né? Porque Sim. a gente Infelizmente. passou da depressão para ansiedade, para o burnout, TDAH, e a Isso. gente só vai passando, a gente vai de padrão em padrão. Tá todo mundo, eu acho que eu sou bipolar. Então a gente vai passando, todo mundo quer pertencer até um diagnóstico, que seja um diagnóstico, mas eu preciso pertencer, né? Só que você não pertence a você. Então, essa questão do corpo, o nosso corpo seria a primeira fonte de prazer que nós deveríamos ter, mas não é. Tinha uma pessoa com a gente o ano passado, ela acordava 6 horas para ela treinar. Mas era a pessoa que, por exemplo, na hora que a gente foi para o Ramã, ela não conseguia expor o corpo dela. Acho que era a única que tinha um corpo perfeito. Perfeito, inclusive. Perfeito dentro de um perfeito nosso, né? Mas é o julgamento, Mas né? não Perfeito existe o daquilo que ela prazer buscava nem também, de né? expor esse corpo, de vivenciar esse corpo. Então, é isso, prazer. Marrocos, muito prazer, é o prazer. Você gosta de comer? Se desbalde aqui. Você gosta de dançar? As músicas estão aí. Você gosta? Mas, sabe, e eles têm uma filosofia de não expor as coisas. Por isso que eles não têm atos, assim, de carinhos, beijos entre os casais. Não existe o corpo. Porque eles falam que aquilo que a gente expõe perde o valor. Por isso que as mulheres também eram muito protegidas para eles, né? Porque eles acham que isso é nosso. Então, em casa, eu posso demonstrar carinho. Em casa, eu posso tirar todo o meu hijab, minha roupa e fazer o que eu quiser. Então, é bem interessante isso. Muito. Maravilha. Ai, respeitoso e legal. Nossa, sensacional. Muito. Sensacional. Mais uma vez, Val, Mar, obrigado. Sejam sempre muito bem-vindas e que esse ano seja um grande despertar para vocês e para as pessoas que vão estar ali. Que vocês possam
depois contar para nós como que foi essa experiência. Sim. Isso, até o próximo episódio. Sim. Já tem uma data marcada já. Já, combinado. Foi um prazer, muito obrigada. Eu adorei estar aqui com vocês. Obrigado. Sim, Falando obrigada, de coisas que a meninas. gente gosta tanto, é sempre muito prazeroso, né? A gente gosta de falar de qualquer jeito. de falar. né? Eu quase não falo. Foi lindo. Obrigada. Lari, obrigado Obrigada. mais uma vez. Obrigada. E nós vamos ficando por aqui com esse episódio, né? Com o desejo de que, assim que ele for solto para as pessoas, que as pessoas possam absorver ao máximo esse conteúdo, repassar e a gente criar essa cadeia de levar informações e conteúdos que realmente façam sentido e vale a pena. Até a próxima, com mais histórias que merecem ser contadas.